Minutinho só. Pode ir, doutora. Obrigada, doutor Jarbas. Aí agora gravando, né? Para ficar aí nos anais da nossa subseção. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar os nossos palestrantes desta noite, doutora Natália, doutor Zanoni, que tão longe, de tão distante, ambos estão aqui conosco, com um tatuapé, né? Doutora Adriana, parabéns pela iniciativa de trazer esse tema. Não se pode nem se falar que é um tema atual, é um tema palpitante, é um pouco diferente de ser atual, é um tema de uma certa urgência, relevância, porque nós temos discutido entre nós, entre os nossos eventos, as questões das novas ferramentas, né? Ontem abraçamos mais uma, que não é mais projeto, é a ferramenta da OAB Concilia, e agora nós temos que enfrentar essas ferramentas eletrônicas, tecnológicas e virtuais, né? E esses dois palestrantes, a doutora Natália e o doutor Zanoni Júnior, vão nos trazer as novidades da audiência no Tribunal do Júri. Audiência virtual no Tribunal do Júri. São duas pessoas que atuam na vara criminal, então tem todo um conhecimento e vão nos ensinar como fazer as perspectivas, né? A OAB tem uma certa crítica em relação ao que estão nos oferecendo, no sentido de ser uma ferramenta obrigatória, da qual não concordamos, em primeiro plano, que seja obrigatória para todo tipo de audiências. Depois, os palestrantes podem falar alguma coisa, né, doutora Adriana, a respeito disso, porque o Estado tem, infelizmente, esse problema. Joga tudo no colo da advocacia. E penso que não seja diferente com a nossa defensora pública, que tem que se virar aí, né? Onde ela está, não se sabe qual que é a cidade mesmo, doutora. Se no Limoeiro, Pernambuco, tem um sinal adequado para a doutora fazer uma sustentação oral, né? No Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, a crítica que se faz, e não somos retrógrados, não, porque o advogado, tudo que vem à frente, ele enfrenta, ele faz, ele acontece, né? Dos gestores públicos que acham que uma canetada pode impor certas coisas para a advocacia e para os operadores do direito, como a doutora e o doutor advogado criminalista, doutor Zanoni, vai também tratar a respeito. Nós enfrentamos tudo, mas as críticas elas devem ser feitas porque elas devem chegar no ouvido de quem tem que chegar, né? E a OAB está aí para se opor a essas condutas impositivas. A advocacia, os operadores do direito, eles têm que ser convocados, eles têm que ser chamados para auxiliar na tomada dessas decisões, né? E a advocacia, mais do que todas as carreiras, está aí para defender a cidadania, porque quando temos uma causa em nossas mãos, o nosso cliente é um cidadão, ele é tutelado constitucionalmente pelos Estados, leis nacionais e internacionais. É isso que a advocacia busca em primeiro plano. Então, esse tema, meus queridos, nós aqui da OAB Tatuapé só temos a agradecê-los pela disposição de seus conhecimentos, essa troca de informação. Doutora Adriana, a senhora está de parabéns, tanto quanto a sua comissão, que são operosos, trabalham sempre discutindo temas atuais, e agora esse, né? Enfim, é uma necessidade essa discussão hoje, doutora Natália, doutor Zanoni, é uma necessidade da advocacia
paulista tatuapeense. Esse vídeo vai ficar gravado. Certamente, essa aula que a senhora e o senhor irão trazer para nós será muitas vezes reproduzida. Então, muito obrigada. Eu peço, assim, desculpas, talvez eu volte, porque está tendo uma reunião que é quinzenal das 243 subseções do estado de São Paulo, da qual representamos o Tatuapé. Mas ficamos lisonjeados com a sua presença. Eu cumprimento minha diretoria, doutor Marco Antônio Kojorowski, doutor Jarbas, que está aqui, todos os presidentes de comissão, os membros dessa gloriosa Comissão de Direito Penal. Agradeço imensamente, porque tudo que vocês produzem é material que serve de apoio à advocacia. Aqui não é só uma webinar, não é só uma reunião eletrônica, e é mais que isso, viu, gente? Obrigado por emprestar o conhecimento de todos para a advocacia local. Muito agradecida, viu? E desejo aí um segmento dos trabalhos, sucesso para vocês, Deus abençoe e conserve a saúde de vocês e lhes dê bastante sabedoria para nós enfrentarmos também todas essas dificuldades que nos vêm à mão. Muito obrigada, eu espero em breve ou numa outra oportunidade poder recepcioná-los na UAB, na nossa nova casa, viu? Estamos de nova casa, com aquele fraterno abraço, um café e tudo mais, gente. Muito obrigado, viu, doutora Natália, doutor Zanoni, doutora Adriana, e fiquem com Deus aí, na evolução dos trabalhos. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada pela presença, doutora Rosimeire, que é presidente da nossa subseção. Sei que com a agenda lotadíssima, ela tirou hoje um tempinho, né, doutora, para estar aqui com a gente, para estar fazendo essa abertura, que as palavras dela, como todos perceberam, é muito especial, né? E quero agradecer também, quero cumprimentar todos os presidentes de comissão que estão aqui presentes. E quero agradecer imensamente de coração a doutora Natália, ao doutor Zanoni, por aceitar humildemente esse meu convite para nos dar uma aula hoje aqui, né, como a própria doutora Rose mencionou. Então, muito obrigada mesmo. Quero agradecer também aos membros da comissão, que sem eles nada acontece. Eu só sigo os caminhos, mas quem guia toda a nossa trajetória aí da comissão são eles, estão todos também de parabéns. E a nossa dinâmica, né, a doutora Natália vai começar fazendo a explanação, e logo em seguida o doutor Zanoni. E quem quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas pelo chat, tá? Se quiser direcionar o palestrante, pode direcionar. E aí, no final da palestra, a gente vai passar as perguntas para os palestrantes para que eles possam responder. Tá? Eu vou fazer uma menção breve do currículo dos doutores, porque se eu fosse ler aqui ia passar muito mais tempo. Então, a doutora Natália é defensora, né? Defensora pública na Vara Criminal da Comarca de Limoeiro, Pernambuco. O doutor Zanoni é advogado criminalista e membro da Confraria Criminal. Muito obrigada, doutor Zanoni, também por estar aqui hoje conosco. Sei que tem um evento também depois do nosso webinar, né? Sei que o doutor também vai ter um congresso. Então, agradeço imensamente ao doutor por ter aceitado o convite. A doutora Natália também. E só agradecer aos doutores e sei que será um sucesso a nossa palestra hoje. Então, passo a palavra para a doutora Natália dar início. Doutora Adriana, agradeço desde já o convite, a oportunidade. Meus cumprimentos também à Comissão Criminal da Subseção do Tatuapé, na pessoa tanto da doutora Rosimeire quanto do doutor Marco Kojorowski, que foi aí o precursor desse convite. Brevemente, só para contextualizar, o meu carinho e honra de estar fazendo parte desse evento da OAB São Paulo, porque fui membro, né, da OAB, sou paulistana, nascida em São Paulo, e me formei em São Paulo também, na PUC São Paulo, e fui membro da OAB até passar no concurso de 2010 até 2017. Então, aí esboço meu carinho e honra de participar dessa oportunidade. Meus cumprimentos também ao professor Zanoni.
que apesar de ainda não ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sou admiradora do seu trabalho, tanto no plenário quanto na atividade docente, né? Trabalho esse que é reconhecido até, inclusive aqui em Pernambuco. Vamos iniciar, né, dando boa noite a todos e a todas que assistem esse webinar. E adiantando o assunto, como já foi dito, hoje a gente vai tentar trazer aqui, né, algumas experiências, vou tentar expor algumas experiências que tive atuando como defensora pública no Tribunal do Júri, e aproveitando essa oportunidade para falar um pouco da proposta da resolução do CNJ, que ainda não foi, né, não está definido, mas que já tem essa proposta, que visa autorizar os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais a adotar procedimentos para uso da videoconferência na realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri. Em tempos de pandemia, a gente sabe que a justiça brasileira tem se valido da tecnologia para não interrupção dos serviços de prestação jurisdicional, adotando regimes de trabalho remoto, sistemas tecnológicos para a efetivação dos atos processuais, até as audiências judiciais que já vem ocorrendo através do sistema de videoconferência. Aqui em Pernambuco a gente já teve essa implementação em algumas comarcas, ainda não tive a oportunidade de participar, mas sei que colegas já estão fazendo uso dessa ferramenta, notadamente no caso de réu preso, para que esses não restem prejudicados no seu direito de defesa. No entanto, tratando-se do Tribunal do Júri, há algumas óbices diversas, né, para não dizer, de difícil resolução no que tange à realização virtual da sessão, né, de plenário do júri. Vou tentar destacar algumas, são inúmeras. A gente sabe que o assunto é de extrema relevância, até porque as sessões plenárias do júri já estão suspensas há mais de 3 meses, e se por um lado o ideal seria esperar aos tempos de pandemia, né, a vacina e que esse tempo de distanciamento social terminasse, não há como manter essa suspensão indefinida, principalmente no caso aí dos réus presos. E justamente por essa razão as instituições vêm tentando encontrar caminhos e soluções para esse impasse, como quando retomar esses julgamentos dos crimes dolosos contra a vida perante o Tribunal do Júri. Quais as medidas que têm que ser adotadas e para que seja efetivada essa retomada dos trabalhos afetos ao Tribunal do Júri. A gente sabe a importância da informatização, né, no Poder Judiciário, inclusive com a Lei 11.900 de 2009, que modernizou o processo penal, permitindo alguns atos praticados por videoconferência, não todos, excluindo, inclusive, essa lei não menciona o Tribunal do Júri, abarcando essa previsão. E até porque, nesse caso, o uso da tecnologia traz flagrante prejuízo ao acusado, violando a Constituição. Conforme eu vou tentar expor alguns pontos relevantes. A partir dessa introdução, eu deixo claro aqui que o objetivo é analisar a proposta da realização do julgamento do júri por recursos tecnológicos, que foi elaborado notadamente pelo CNJ sob a justificativa de continuidade da prestação jurisdicional e preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados, jurisdicionários, membros da justiça. Todos esses atores cuja participação é indispensável à realização das sessões do júri. Acontece que não há como atropelar garantias individuais, né, dos cidadãos que são os réus, a pretexto da continuidade da prestação do serviço jurisdicional. Não seria justo, né, subtrair essas garantias firmadas, que são tidas como inafastáveis ao réu, ou solto ou preso, para que possa ser atendida essa celeridade processual. Eu vou colocar aqui alguns pontos, resumidamente, abordados por essa proposta de resolução do CNJ. A CNJ propõe que necessariamente devem estar presentes em plenário o juiz-presidente, os jurados e os auxiliares da justiça. Até foi colocado como uma opção de jurados ficarem remotamente o tempo todo, mas essa proposta em específico inclui os jurados na participação presencial do júri. As vítimas testemunhas, o réu solto, Ministério Público e Defesa, é facultado o direito de participar do ato. Então, eles podem participar remotamente, sendo que o réu solto
o Ministério Público e a defesa podem optar pelo comparecimento físico. As vítimas e testemunhas só estarão fisicamente, né, só serão intimadas para comparecimento físico em caso de impossibilidade de participar do júri de forma virtual. Nesse sentido, apesar da presença física dos jurados, o sorteio do conselho de sentença, há uma proposta de que seja virtual. Então, os jurados se reuniriam com o juiz-presidente virtualmente, seria feito o sorteio, as explicações atinentes ao tribunal do júri, por parte do juiz, e, posteriormente, né, os jurados que forem sorteados deveriam comparecer presencialmente às salas de sessão plenária de julgamento do júri. Há ainda a previsão de que o público não poderia participar presencialmente nessa sessão, e para que garanta, né, a publicidade do ato, seria disponibilizado um link para acompanhamento e o acesso pelo sistema de videoconferência, poderiam acompanhar o plenário do júri, familiares do réu, da vítima e demais interessados. O artigo 2º e o artigo 3º da proposta, e é por aí que eu vou começar os meus apontamentos, prevê a possibilidade que somente o acusado solto, portanto, compareça pessoalmente à sessão plenária. Não dá esse direito, essa opção ao acusado preso. Né? O acusado solto, nesse sentido, teria aí a faculdade de estar presente ou, então, de restar ausente, né? Como poderia em qualquer situação, não acompanhando o plenário do júri. O que de cara já traz a primeira indagação de como a nova proposta legislativa, o novo artigo, né, a nova lei dizendo que o réu condenado a uma pena maior de 15 anos, a pena deve ser imediatamente cumprida, já o ponto de como seria efetivado, né, esse cumprimento da pena e da prisão espontânea se o réu simplesmente não comparecer em plenário. Né? Então, já de cara, já tem esse entrave que não necessariamente, né, que não é um ponto para a defesa discutir, mas que já mostra de pronto aí os problemas que são desencadeados por essa tentativa de colocar o júri como tanto totalmente ou parcialmente virtual. As sugestões propostas, né, de início, já é importante pontuar que essas sugestões alteram por completo a dinâmica processual do rito do júri, o que de cara já aponta a ilegalidade dessa tentativa, né, dessa sugestão, dessa proposta, dessa regulamentação por parte do CNJ. Né? A minuta não se refere apenas a meros procedimentos, né, como, por exemplo, questões sanitárias para que o júri funcione com toda a segurança para os participantes. Né? Há uma verdadeira tentativa de legislar sobre o direito processual. E isso pode ser verificado pela modificação do rito do júri que esse ato normativo pretende alterar. A par dessa discussão processual, até em razão, né, do tempo que a gente tem para tratar da questão, eu vou me atentar um pouco ao conteúdo das propostas, que a partir da dinâmica do júri se mostram totalmente inviáveis. Eu vou iniciar os apontamentos com a leitura dos dispositivos presentes na resolução, os primeiros artigos. Os representantes do Ministério Público e a defesa, bem como o réu, se estiver solto, poderão optar entre comparecer pessoalmente à sessão de julgamento ou virtualmente por videoconferência, devendo, em qualquer caso, providenciar os equipamentos e a rede de internet necessários à sua participação. No caso do réu preso, ele deverá acompanhar seu julgamento pelo sistema de videoconferência em sala própria no estabelecimento prisional onde se encontra. Essa indevida distinção entre réus soltos e réus presos, né? Primeira característica, em ofensa aí à isonomia. Enquanto o réu solto tem a faculdade de comparecer fisicamente em plenário, o réu preso passaria a ser obrigado a acompanhar o seu julgamento e ser interrogado por videoconferência, dentro do próprio estabelecimento prisional. Né? Aquele lugar de estigma, né, que a sociedade já vê com um pé atrás, um lugar que muitos não conhecem, nunca passaram, e que simboliza
aquela reunião dos condenados, das pessoas que são segregadas do Estado, que o Estado entende como inaptas a viver em sociedade, né? E, de cara, isso já afronta um dos princípios inerentes ao tribunal do júri, que é a plenitude de defesa. Né? O réu preso, portanto, tem exposta a sua condição de preso, né, dentro daquele estabelecimento prisional, aquela condição degradante e o estereótipo, né, do presidiário de estar sob a custódia do Estado. E esse estereótipo, por si só, já é capaz de influenciar negativamente os jurados. É importante a gente ter em mente que o tribunal do júri é simbólico. O Instituto do Júri, ele tem como característica marcante esse simbolismo, né? Então, o uso da beca, né, tanto dos jurados da acusação e da defesa, posso até citar como exemplo a peruca usada, né, nos tribunais ingleses, que tem uma razão de ser, né? Tem o objetivo da despersonalização. Né? Ali, as pessoas esperam por aquele ritual todo, por aquele simbolismo. Quando um deles é afastado, o julgamento já inicia prejudicado. Né? E nesse contexto, a presença física do réu faz parte desse ritual. O Código de Processo Penal, no artigo 185, traz algumas hipóteses taxativas em que são admitidas no curso do processo a oitiva do réu por videoconferência, mas em nenhum momento possibilitou ou deu margem para alguma interpretação que autorizasse a realização dessa oitiva no plenário do júri. Então, não há como se entender que as exceções previstas abrangem essa opção de permitir, nesse modo, nesse rito processual, a oitiva por videoconferência. E o simples fato do acusado não estar presente, né, perante o jurado já aponta uma situação incomum. Já se parte do pressuposto de um sujeito perigoso. E isso já influencia de cara o ânimo dos jurados. Falando mais sobre esse simbolismo, o objetivo dessa despersonalização no tribunal do júri acaba sendo imprescindível para os jurados que são os julgadores da causa, né? Até pelo, né, o que a gente fala do direito penal do fato, né, versus o direito penal do autor. No direito penal, a gente julga não a pessoa que está ali sentada, que nem sentada mais, direito de sentar no banco dos réus, agora ela terá, né, com essas alterações. O que se julga ali é a conduta praticada por ele. Né? E tanto isso posto ali, que muito menos assim, então não é o que ele praticou, os antecedentes, quem ele é ou deixa de ser, e muito menos a figura que ele está ali representada, né, virtualmente no caso. E isso é tão relevante para se ter uma ideia, né, para o julgamento, a ponto de influenciar os jurados, que até a própria acusação, muitas vezes, num contexto de fragilidade probatória, acaba apelando para os antecedentes do réu, né? Se distancia dos fatos, porque sabe que aquele processo não tem como se provar aquela autoria, aquela materialidade, e aí parte para esse discurso dos jurados de fazer justiça, de papel da sociedade, de combater o crime e, principalmente, do que o réu já fez. Né? Então, o réu passa ali a pagar 2 vezes por um crime que ele já cometeu em tempos passados. Né? Esse é o chamado direito penal do autor. E muitas vezes, né, quem atua no plenário do júri se vê diante dessa situação que acaba por convencer os jurados a ter uma condenação que não tem provas de absolutamente nada. Mas aquela impressão, aquele estigma que é posto pela acusação acaba por influenciar os jurados a ponto de condená-lo por mais esse delito. Independente de fato ter sido ele. Mas se ele é bandido, se ele já fez isso, ele pode fazer mais uma vez e deve ter sido ele. Né? Então, infelizmente, não é assim que a gente quer, né, que funcione. E se isso já é feito pessoalmente, já é um trunfo, um truque da própria acusação, quanto mais o fato, o estereótipo do preso, do réu, o quanto ele não influenciaria
os jurados por estar do lado de lá, em uma tela, né, que mostrando ele como preso nesse local que a sociedade tanto entende como representativo de uma pessoa que não merece uma absolvição, né? Se o Estado permite e diz que aquela pessoa é perigosa o suficiente para não conviver em sociedade, mantendo-a segregada, encarcerada, quem vai ser o jurado? Quem é o jurado para defender e permitir a sua absolvição? Né? Então, essa exposição, inclusive, dos jurados, vinculada à simbologia que traz o júri como um todo, em relação à sua situação no cárcere, já foi, inclusive, objeto de discussão do STJ. Numa oportunidade em que afirmou que o direito dos réus se apresentarem em plenário trajando roupas, afirmou, né, o direito do réu de se apresentar em plenário trajando roupas civis e não o uniforme de presidiário, né, porque o simples fato deles estarem em plenário com aquele uniforme seria uma ofensa aos princípios não somente da não culpabilidade e da presunção de inocência, mas também da plenitude de sua defesa, né? A motivação dessa decisão do STJ mostrou que a apresentação do preso pode influir indevidamente no ânimo dos jurados, interferindo na sua íntima convicção. Outro exemplo que pode ser mencionado é a súmula vinculante referente ao uso das algemas. A proibição do uso das algemas durante o julgamento foi estabelecida não apenas em homenagem à presunção de inocência também e à dignidade do acusado, mas para garantir essa plenitude de defesa que lhe é inerente, né? É justamente o impacto negativo de ver um réu sendo interrogado, estando em plenário com algemas, que fez essa norma, que é a razão de existir dessa proibição. Né? Então, se o réu não pode ser apresentado com uniformes prisionais, porque isso representaria, né, o encarceramento em massa e a influência simbólica que isso causa, quanto mais ele estar ali preso na unidade prisional e a partir de lá ter essa comunicação com os jurados. Né? Isso fere também o direito de presença, né, que é englobado aí pela plenitude da defesa. E não só em relação a isso, mas também a falta da presença física do réu interfere demais no contato com os jurados. Na questão da ausência física dele, tem como o réu acaba por exercer, o réu exerce o seu direito de defesa pessoalmente, né? É um direito dele. Ele acaba sendo o advogado de si mesmo, né? Porque é ele que está ali com a sua liberdade em jogo. E seus gestos, emoções, a gente verifica que tudo é muito sutil, né? E esse sugestionamento do presencial, da relação dos jurados com a defesa, com o réu, com as testemunhas, isso é muito caro à defesa, é muito importante, né, para ambos, né, para se obter um julgamento justo, né, que esse é o objetivo do nosso trabalho, né, mais do que tudo. Então, essa forma de julgamento, que tem como característica a oralidade que, no tribunal do júri, quem trabalha com isso sabe que desde a roupa que o réu se apresenta, a firmeza com que ele fala, a empatia que ele pode gerar ou não pessoalmente, o olho no olho, isso é tudo muito imprescindível para estabelecer essa relação com o jurado que, a partir, né, de tal comunicação, vai formar a sua convicção sobre o destino da vida daquela pessoa, né? Suprimir esse direito do acusado e colocá-lo numa tela, né, através da televisão, do computador, nunca vai suprir esse contato direto, né, que os jurados têm que ter com o réu. E a chance de absolvição, por conseguinte, vai ser reduzida drasticamente pelo distanciamento, pela ausência de empatia de alguém que simplesmente está vendo uma pessoa ali pelo outro lado da tela, né? Esse direito de presença física também é questionada com essa proposta de resolução, principalmente no que tange à facultatividade
de estar ou não presentes, né, acusação e defesa. E isso fere a paridade de armas de uma forma importantíssima, porque se uma das partes opta pelo não comparecimento, enquanto a outra resolve se manifestar, né, pessoalmente, já se estabelece uma relação desigual. Né? Eu, por exemplo, de cara já iria estar presente em todas as audiências, torcendo para o Ministério Público estar lá no conforto do seu lar, né? Porque o tete-a-tete, né, que eu citei anteriormente em relação ao réu, também faz todo sentido em relação à defesa, né? A explicação para os jurados, o olho no olho, a comunicação gestual, tudo é absorvido pelos jurados, toda a forma como você se expõe e expõe o caso e as questões atinentes à prova e o processo são absorvidos pelos jurados de uma forma que a gente não consegue mensurar e nem transpor atrás de uma tela, né? Não tem como se dizer que seria de forma semelhante. Né? O outro problema da distância física entre o acusado e o defensor que não pode ser suprimido mediante entrevista prévia por videoconferência, e aqui eu nem vou entrar nessa problemática que para a defesa é bastante relutante, né, a gente aceitar essa forma de comunicação prévia com o acusado, que tão pouco substitui a conversa e a entrevista prévia pessoal. É a questão que, em decorrência da plenitude da defesa, o réu tem o direito, né? Então, você vai ter ali, né, segundo a proposta, a minuta de resolução, livre acesso, né? O acusado vai ter livre acesso e você vai ter livre acesso à comunicação com o acusado. Mas a gente não terá mais aquele tete-a-tete com o acusado, que pode sugerir perguntas no meio de uma oitiva, no meio dos debates, sugerir apontamentos, porque ele é o principal interessado nisso, né? E ele pode ter informações decisivas para comprovar a sua inocência. Não há como parar um depoimento e entrar em contato com ele por videoconferência. Isso resta completamente impossibilitado nesse caso. Né? A possibilidade também das questões das limitações de comunicação, queda de sinal, bloqueio de internet, e todos esses problemas, né, advindos aí da comunicação virtual, também podem causar uma outra questão, um outro problema, nos casos em que o Ministério Público, especificamente, estaria em casa, a acusação, enquanto a defesa pessoalmente, né? Uma questão muito singular do Tribunal do Júri é justamente a defesa guardar a tese principal para o plenário, né? O elemento da surpresa, do imediatismo ali, né? da tese ser trabalhada naquele momento. Vamos supor um júri que está em tramitação quando chega o momento da réplica, por exemplo, ou dos debates iniciais, há um problema de transmissão pelo fato do Ministério Público não estar mais conseguindo se comunicar, o conselho de sentença é dissolvido e o júri é adiado. Esse prejuízo é irrecuperável, porque a acusação já está ciente da tese defensiva, né? Não há como negar esse prejuízo e não tem como sanar isso em eventual sessão posterior do júri. Né? Então, essas são algumas questões atinentes a esse diálogo da defesa, essa possibilidade ou não da defesa estar presente e da acusação, do acusado, estarem ou não presentes em plenário. No que tange aos jurados, né, essa proposta deles terem o sorteio virtualmente, depois se dirigirem à sessão plenária do júri, aponta diversas questões que colocam em xeque a normativa, né, a norma processual penal. Primeiro que a incomunicabilidade dos jurados resta totalmente prejudicada. Né? Hoje em dia, quando com facilidade de acesso à internet, um jurado pode facilmente, além de se comunicar com o outro, ter acesso ao julgamento, ter acesso a informações do julgamento, né? Na grande maioria das vezes por matérias jornalísticas, que já tem um cunho sensacionalista e que já
arrasam a presunção de inocência de qualquer cidadão que vai colocar a sua situação, chegando esse jurado no fórum, já com uma influência sobre a sua convicção, com base no que a internet põe como informação, né? Então, além dessa comunicação entre os jurados, essa comunicação externa, né? O júri, é importante dizer, ele trabalha com a figura do inédito, né? Então, os jurados, eles não são influenciados, o importante é que eles não sejam influenciados, eles tomam conhecimento do julgamento ao qual irão participar quando o juiz determina que se apregou o processo, né? Se ele já toma esse conhecimento antes do caso, perde-se essa característica totalmente afeta não só ao juiz togado, mas aos jurados, que é a imparcialidade. E aqui a gente não diz uma imparcialidade atinente, inerente ao ser humano, né? Que é uma questão de princípios, de valores, mas aquela contaminação prévia em relação ao fato específico, né? Que na maioria das vezes acaba sendo carregado de cunho pejorativo, sensacionalista, que só tem a prejudicar o acusado. Um exemplo, né, de previsto na lei que justamente tenta blindar essa imparcialidade do julgador é o Instituto do Desaforamento, né, no qual, quando a comunidade se apresenta parcial, né, e contaminada para julgar ali o seu co-cidadão, o júri é transferido justamente para preservar, né, um dos motivos do desaforamento, para preservar essa imparcialidade dos julgadores. Vou falar aqui um pouco também da possibilidade de participação remota das testemunhas e vítimas para a oitiva, que, inclusive, né, as críticas acabam se estendendo um pouco até a videoconferência, que são as dificuldades, né, naturais de identificação, isso está sendo resolvido dentro do possível, mas principalmente a incomunicabilidade entre as testemunhas, né, estando em locais diversos, mesmo assim, né, eu como defensora pública, a gente ainda tem esse agravante, geralmente as testemunhas residirem no mesmo local, não terem essa possibilidade, né, de se manterem incomunicáveis, mas mesmo que isso não exista, hoje a comunicação via internet impede e permite qualquer comunicabilidade, né, não tendo certeza se a testemunha está lendo um depoimento pronto, se ela está sendo coagida ou ameaçada, né, e se ela pode ser exposta, inclusive, nos casos, né, de acariação, né, de uma reinquirição das testemunhas, né, então, do momento em que ela é ouvida a primeira vez até o momento em que ela é ouvida de novo, ela pode ter pleno acesso ao conteúdo que foi dito pelas outras testemunhas, e prejudicando a prova, a colheita de provas e o esclarecimento, né, atinente a essa reinquirição, a essa acariação. Isso ainda mais, se intensifica ainda mais nos casos que a permissão, né, e a ideia do CNJ de disponibilização de um link para que a população assista esse julgamento, né? Então, a pretexto de você permitir aí a publicidade do ato, você acaba por prejudicar essa incomunicabilidade mais uma vez, tendo em vista que a testemunha pode estar ali assistindo todo o julgamento, anotando e falando o que for mais conveniente, né, para a sua visão. O conteúdo dos depoimentos, da mesma forma, a gente, quando faz uma pergunta para uma testemunha, né, nem sempre a gente consegue essa comunicação tão clara já no tete-a-tete, né, e quanto mais isso de longe, para se fazer entender, ou então coletar informações de distância, por exemplo, onde estava o réu e a vítima, né? Muitas vezes a testemunha não tem noção de quantos metros e faz menções, é daqui até a bancada ali do promotor. Então, a gente consegue ter essa dinâmica, explicar onde ficava a casa, a rua, e fazer todo esse, tentar contextualizar isso, porque a gente sabe que as provas no processo são escassas. Então, o que a gente tenta fazer ali, com o uso de uma testemunha, que ou foi presencial, ou tem alguma informação do ambiente como um todo, o resto é totalmente prejudicada por essa dificuldade dessa comunicação à distância, né? Então,
a prejudicialidade da análise, tanto das narrativas de testemunhas, vítima e réu, né, como eu já disse anteriormente, essa realização da coleta da prova oral por meio virtual acaba deixando, colocando em xeque um depoimento que precisa ser fidedigno, né? Então, por exemplo, como apresentar as provas aos jurados que foram produzidas no sumário de culpa, como exibir um croquis aos jurados, por exemplo, né? E em razão da plenitude da defesa, como já foi dito, a defesa em plenário tem a possibilidade de lançar inúmeros elementos para permitir a elucidação e a veracidade dos depoimentos colhidos e prestados, né? A linguagem corporal, como eu já disse, pode ser decisiva na elucidação e essa comunicação com os jurados, com o réu no seu interrogatório e à vista dos jurados, né? A gente tem o jurado ali como um elemento passivo, ele está ali prestando um serviço relevante, nem sempre ele está interessado no que está sendo dito, né? Quantas vezes a gente coloca, às vezes, um vídeo referente à primeira fase do júri e vê um ou outro jurado pescando, dando aquela dormida, não prestando atenção, e aí as técnicas, mesmo em plenário, de você chamar atenção, né? Técnicas de expressão corporal, de falar um pouco mais alto, conseguir prender a atenção dele, restam totalmente impossibilitadas quando você está por uma câmera e a tendência de distração do jurado é ainda maior. Nem sempre os jurados têm essa responsabilidade de se ater a todos os detalhes e ter essa ciência e essa importância, né, do seu papel ali principalmente por ser responsável pela vida, pelo futuro de uma pessoa que está ali em jogo, né? A realização do júri, então, por videoconferência, supre dos jurados o necessário contato presencial com as provas, com o acusado e com essas percepções, impressões pessoais do julgamento que decorrem somente da presença física, né? E aí um claro prejuízo a um julgamento justo, dificultando ainda mais a situação da defesa. Já deu tempo, faltam 2 minutos. Certo. Vou só encerrar aqui dizendo que, na minha opinião, essa questão pode sim ser solucionada, até porque a presença do defensor, do promotor e do réu não vão impactar na redução drástica das pessoas ali, colocar em risco a saúde pública, né? Então, tem que ser entendido que é um serviço essencial, sim, a um plenário do júri, principalmente de réus presos, e que há formas de colocar ali as pessoas que estão ali presentes, os atores, sem que se prejudique a saúde de todos e garantindo um julgamento justo e que tenha seu desfecho com a atenção e a garantia de todos os princípios atinentes a ele. É isso. Doutora Natália, em nome da OAB Tatuapé, muito obrigado pela explanação, foi maravilhosa. Obrigada, muito são muitos assuntos aí que a gente tenta abordar, mas mais ou menos deu para apontar alguns pontos principais. Eu acho que todos gostaram, né, doutora Adriana? Isso, parabéns, doutora Natália. Queria salutar a reflexão da doutora, que foi belíssima. E até aqui nos bate-papos, né, o pessoal destacou aqui, que a doutora destacou o simbólico do júri, né? Então, a doutora buscou enfatizar na sua explanação todos os critérios e o porquê, né, da gente não aceitar que haja o júri virtual. Tá de parabéns, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido doutor Zanoni, para fazer a sua explanação. Com a palavra, doutora. Doutor. Boa noite. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu que agradeço esse convite. Está falhando, doutor. Está falhando. Não estamos te ouvindo, está falhando. Vamos ver aqui. Está dando delay, doutor. Está dando delay. Eu também estou percebendo.
Eu vou fechar os áudios nossos para ver se o seu delay melhora. Vou fechar o meu aqui. Doutor, oi. Tem que abrir o áudio, doutor. Vê se você consegue abrir o áudio dele. Estou tentando fazer isso. Acho que eu abro e fecho. Agora foi. Doutor? Está abrindo. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora fechou de novo. Não estou ouvindo ninguém. Agora abriu, doutor. Abriu o áudio. Ótimo. Então, ótimo. Ótimo. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui a conversar, dialogar aí com os colegas da OAB Tatuapé, parabenizar de antemão aí a doutora Natália pela excelente explanação acerca desse assunto tão pertinente, tão atual, que é essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, essa proposta. E, sem mais delongas, compromissado com breve, até porque o tempo é curto, eu, até pela experiência vivida em quase 30 anos de plenário do Tribunal do Júri, eu sou absolutamente contra essa proposta. Primeiro, por conta de uma ofensa básica, de que ela entra na liturgia do procedimento do Tribunal do Júri e a Constituição Federal, na hierarquia das leis, que é a lei maior, ela diz que para estabelecer regra do jogo processual somente a União. O artigo 22, inciso 1 aqui, é um óbice intransponível a essa esdrúxula diretriz. Segundo, que o caráter teleológico disso é um só: não cumprir o disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem qualquer tipo de eufemismo. É uma vergonha os juízes brasileiros, o menoscabo, o desrespeito que o nosso judiciário tem com o Instituto da Fiança. A fiança está aí colocada no processo penal, a fiança ela tem o condão de aplacar as custas processuais de duas uma. Ou os juízes não acreditam no Instituto da Fiança, eu não vou falar aqui de tornozeleira eletrônica, pulseira eletrônica, coleira eletrônica, não vou falar de recolhimento domiciliar, proibição de frequentar e exercer determinadas situações. Mas o judiciário brasileiro não acredita nisso. A fiança ela tem uma destinação precípua para cuidar das custas processuais. Ou o judiciário ele não está nem aí com o dinheiro do contribuinte, é um vilipêndio total, também com a vítima, porque a fiança ela se destina a isso. Eu possuo vários clientes, vários constituintes que têm uma capacidade financeira considerável de prestar fiança e, mesmo assim, essa resolução assodada, ela vem para simplesmente não soltar. É aquele vetusto veso, né, o malfadado veso de prender para espizinhar, de prender preventivamente, de prender cautelarmente no direito processual penal brasileiro para mostrar a força estatal, a força da máquina. Isso para nós é até comum, porque o Estado
ele sabe e ele sempre usou do direito penal e do direito do processo penal como um instrumento hábil à manutenção e ao controle das gentes, do povo, da massa. Então, eu entendo que é um infeliz caminho tentar, nesse momento de pandemia, tentar acelerar um julgamento. Se é uma situação extravagante, nós deveríamos olhar para o nosso sistema carcerário, é uma oportunidade ímpar para o sistema de execução penal brasileiro fazer uma certa limpeza, notadamente dos presos cautelares. Preso primário, que ostente boa antecedência, preso com atividade lícita, preso com bens e com residências, domicílios nos distritos da culpa, por que não conceder um voto de confiança e até de forma cumulativa aplicar as medidas cautelares diversas da medida excepcional que é a prisão contidas no artigo 319. Júri é sensação, é percepção, júri é dialética, júri precisa de contato e não é nada assodado da maneira como estão colocando de sortear 25 jurados, né? Dos 25 jurados, nós, no caso aí, levarmos a efeito um sorteio virtual dos 7 que comporão, que virão a compor o conselho de sentença, e esses 7 se deslocarão de suas residências até o plenário de julgamento. Ora, é uma outra nódoa, é um outro estigma indelével que causa aí um problema avassalador a essa diretriz. O nosso júri, diferentemente do júri alienígena de alguns países, e aqui eu cito, por exemplo, o júri norte-americano, o nosso jurado, ele não fundamenta nada, diferentemente daquela diretriz traçada pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição, 9º da Constituição da República. O nosso jurado ele é incomunicável, portanto, o Conselho de Sentença não delibera entre si. Na sala secreta, uns chamam de sala especial, quando do recolhimento para a votação dos quesitos. Meu áudio está chegando aí? Tá. Na sala secreta, quando do recolhimento, quando da votação dos quesitos, aqueles quesitos que estão ali previstos no artigo 483, com a reforma de 2008, o jurado, diferentemente do jurado norte-americano, ele não delibera. Nós não precisamos aqui de um consenso. Até uma discussão, o próprio professor Auri Lopes Júnior, ele questiona muito a questão da representatividade da sociedade, da comunidade naquele julgamento, onde se não busca ali, por exemplo, uma unanimidade. Quantos projetos nós já tivemos no Brasil pós-2008? A própria professora Ada Pellegrini, pelo projeto Primevo, pelo manancial da 11.689, tentou trazer à baila o 8º jurado, sendo que, no caso de empate, o voto de Minerva seria defensivo, prestigiando aí o indúbio pro réu. Então, nós entendemos que se o jurado ele precisa dessa incomunicabilidade, se essa incomunicabilidade é uma premissa, é uma baliza, é conditio sine qua non para o bom andamento do júri brasileiro, porque nós, por bem ou por mal, queiramos ou não, temos de cumprir a lei. E está lá que o nosso jurado, que o nosso conselho de sentença é incomunicável. Agora, é um crime
espetacular. É um crime midiático, sensacionalista, que envolveu toda uma imprensa, um aparato de rádio e televisão. O jurado é sorteado. De antanho sabe qual que é o julgamento, porque juízes, promotores, em sessões periódicas, e aqui eu cito as capitais, onde nós temos júri todo dia, quando nós temos ali o inimigo público número 1, pinçado pela máquina, eles não colocam no início da pauta, eles colocam no final da pauta. E aquele jurado que todo dia ali acorre cedo, ele é avisado: olha, seu jurado, hoje é dia 1º, mas dia 22 nós teremos um júri fantástico aqui, um júri de um traficante, um júri de um feminicídio horroroso, num júri em que o sujeito comeu uma criancinha, um homicídio, né, ignóbil, abjeto, que causa assim, uma repugnância enorme. Isso é o juiz conversando, isso é o promotor já doutrinando o jurado no dia 1º para o dia 22, para o dia 23, 24, que é final de pauta. E aí eu vou te falar, o jurado acabou de ser sorteado por videoconferência, mas não, o júri vai ser, os embates serão presenciais, sem público no júri, mas o jurado irá correr da sua casa, já sabendo que fará não o juramento, mas o compromisso, né, do 472. Em nome da lei, concito-vos, exorto-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com o quê? Com a consciência e os ditames daquilo que você acha justo. O jurado com a mão direita levantada dirá: sim, eu prometo. Ok, está compromissado, vai ter um meirinho assegurando e atestando, porque ele tem fé pública, juris tanto, mas tem da incomunicabilidade do conselho de sentença no final dos trabalhos. Trabalhos esses que poderão aí perdurar por 2 semanas. Eu já trabalhei em júri de 8 dias. Mas calma, nós ainda chegaremos aí. Numa conurbação, ou seja, numa megalópole, aí eu falo de São Paulo, falo Rio, falo aqui de Belo Horizonte, na verdade eu estou aqui na minha faixa de Gaza, né, em Contagem, mas é tudo junto. Veja, dependendo da localidade, o jurado, para chegar no plenário, aqui em Belo Horizonte, no horário do rush, e o júri começa justamente no horário do rush, 2 horas, 3 horas. E aí eu pergunto, nesse ínterim, nesse interregno prazal, o jurado não vai consultar um Google não para ver a opinião ali? Aí ele vai ler ali uma opinião do jornalista, uma opinião ali da feminista, para não falar feminada, e outras questões. Então, ele já vai chegar ali mais ou menos com o efeito primazia atuando, com uma dissonância cognitiva, que por bem ou por mal acabou de ser criada com o Dr. Google. E aí vem me impor a fórceps um júri virtual? Ah, não, Zanoni. A Lei 11.900, em 2009, ou seja, 1 ano após a minha querida e saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, deveria ter ficado lá no trabalhista e lá no cível. Mas ela trabalhou na reforma processual penal. Já em 2009, nós tivemos a 11.900 e ela trouxe no capítulo destinado ao interrogatório, parágrafo 5º, por exemplo, para 3º, 4º, 2º, 3º, o interrogatório por videoconferência. A mesma coisa testemunha. No artigo 22, salvo engano, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, também há inquirição por videoconferência. A videoconferência, né, não deixa de ser um mecanismo virtual. Eu acho que isso veio para ficar, isso não é novo, isso não é pioneiro, porque já está na legislação desde 2009, mas alguns requisitos são imprescindíveis. Por exemplo, o juiz, o código diz que o juiz vai providenciar para que uma testemunha não ouça o depoimento da outra. O juiz deve providenciar, e aqui eu vou falar vítimas, aqui eu vou falar réus, eu vou colocar réus aqui, réus. Nós temos, de repente, dependendo da situação, um litisconsórcio passivo, no polo passivo da ação penal.
De repente, nós temos ali 10 réus, autores, coautores, partícipes, enfim. Nós poderemos ter ali delatores, e aí o juiz tem de providenciar para que um não ouça o depoimento, o interrogatório, as declarações, as informações dos outros. Quid iuris, o que fazer no caso de videoconferência? Quem da defesa... Eu não quero saber do MP. Eu não tenho compromisso nenhum com o Ministério Público. Até porque ele é fiscal da lei lá nas outras áreas. Porque no processo penal, para mim, ele é parte, ele é acusação, ele é o Estado que detém o ius puniendi e quer punir todo mundo. É por isso que o júri não está lá no capítulo do judiciário. Na verdade, a maioria dos juízes, eles odeiam o tribunal do júri. O júri não pertence ao poder judiciário. O júri é garantia, é direito fundamental, é cláusula pétrea. Não vai me achar aqui. Posso comer meu cupcake em paz? Voltou? Voltou, doutor. Voltou. Tudo bem. Foi até bom que eu já estava me empolgando. Eu acabo perdendo um pouco, ficando um pouco nervoso com essa situação, mas vamos tomar um pouquinho aqui de chá. Vejam bem, o júri é garantia, o júri é cláusula pétrea. E muitos juízes odeiam o tribunal do júri. Primeiro que o juiz não tem um protagonismo no júri. Não tem. Isso está na mão das partes. E esse protagonismo que eu acabei de dizer que está na mão das partes, o chamado, né, showzinho, isso é pessoal. Isso precisa ser pessoal. Agora, temos outro empecilho, além disso tudo. O código diz que a testemunha ela não pode ter o seu depoimento escrito. E aí eu vou partir não para o depoimento especial da criança, do adolescente, não. O testemunho policial. O Ministério Público arrole tão somente testemunhas que cerram fileiras nas forças públicas. E essas testemunhas, ali, guardadas em determinada sala do fórum, elas não podem conversar umas com as outras, elas não podem ouvir o depoimento prestado pelas testemunhas anteriores, e acontece muito, muito. E eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes, em que antes de começar a inquirição das testemunhas policiais, uma testemunha, ou então o próprio promotor, ou o próprio delegado, alguém consegue ali, ou o próprio policial, ele consegue ali o REDS, o boletim de ocorrência, e todo mundo ali, né, começa a decorar aquela cartilha, o histórico que está. Eu pergunto, se isso for feito por videoconferência, qual será a regra para que a defesa fiscalize isso? E eu vou falar do outro lado também, do outro lado. Eu já tive júri em que a defesa estava lá junto com o juiz, não é? Pois é, mas o oficial de justiça que não cuida de nada, juiz que não tem interesse com nada, promotor pior ainda, deixou as testemunhas lá com celular. Pois é, o júri acontecendo e nós aqui, ó, conversando com a testemunha lá dentro. Esse é o problema do virtual, que já existe há tempo. E eu estou falando uma coisa que eu, Zanoni, já fiz. Eu estou saindo aqui agora da teoria e estou indo para a questão empírica, pragmática, casuística. Quem precisa regular isso é lei federal. Aí sim a gente vai ter de obedecer. Agora, uma resolução a tratar de liturgia, temos mais. O Estado, ele tem de dar conta de toda a prestação jurisdicional, principalmente para o hipossuficiente, para aqueles excluídos economicamente, culturalmente da nossa existência. O pobre, aqui eu vou falar o pobre. E aí diz naquela proposta de resolução que o réu
caso queira acompanhar, eles até estão mudando isso agora, ele deverá, às suas expensas, adquirir um modo próprio, tecnológico, para assistir. Aí, direito de presença, direito de audiência. Ou seja, agora o pobre, que vai ser fritado no tribunal do júri, entre aspas, virtual, porque ele vai ter os embates serão presenciais. Ele agora vai ter que comprar, vai ter que conseguir internet, vai ter que conseguir um notebook, um celular, para acompanhar o próprio julgamento. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso, discutir isso na CCJ, discutir isso no parlamento, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, através dos nossos representantes que nós elegemos, e aí vamos partir para um discurso, e aí sim, através de lei e não de resolução, talvez proceder algumas mudanças no júri. Eu digo mais, algumas questões precisam de testemunhas, precisam de pessoas nas comarcas do interior. Isso acontece muito. Para você provar um impedimento, para você provar uma suspeição, uma incompatibilidade do jurado, você precisa de uma, duas, três, quatro testemunhas. O 448, o 449 do Código de Processo Penal, cunhado durante cunhadio, marido e mulher, genro, nora, sogra. Pois é, mas isso se aplica também à união estável. Como é que se prova isso se não há documento? É prova testemunhal. O artigo 214 fala da contradita. A contradita, quando a testemunha não é indigna de fé e ela não é informante, ela vai prestar o compromisso sob pena de responder pelo 342. A bússola a nos nortear, é o Código de Processo Civil. Aí está tudo bem. Mas para provar que a testemunha ela é indigna de fé, ela é uma amiga íntima, ela é uma inimiga fidagal, capital do acusado, da vítima, enfim, eu preciso de testemunhas. Como eu vou levar essas pessoas para o plenário? Então, é muito mais intrincado. Eu estou louco para fazer um júri virtual desse, porque eu quero ver pegar um réuzinho aí com 150 anos já de cadeia nas costas e vou fazer pelo meu celular. Eu não vou para o plenário, porque eu sei que eu tenho esse direito de fazer pelo celular. E aí? A minha internet ficou ruim? Chupa o dedo aí. Então, é muita coisa para se deliberar numa resolução. Isso tudo para não soltar o preso provisório. Não é o preso condenado, não é o preso com condenação transitada em julgado. Nós estamos falando aqui, eles estão espezinhando na nossa cara, escarrando na cara da presunção de inocência, é cláusula P. Esse povo que está preso, que vai ser levado a júri, que estão loucos, porque está dando excesso de prazo. E o excesso de prazo é constrangimento ilegal. Mas não precisa soltar totalmente. Vamos ao meio termo, a fiança está aí, a tornozeleira eletrônica está aí para que o Estado diuturnamente possa monitorar para e passo a vida do sujeito. É uma perspectiva, é um Big Brother. Vamos fazer isso. Mas sabe por quê? Porque também tem gente por trás que tem interesse. Tem gente que ganha com uniforme presidiário, tem gente que ganha com o café da manhã do presidiário, com a marmita quentinha do almoço, a quentinha do jantar. Estão entendendo? Não vão abrir mais concursos públicos para agente penitenciário. É hora da gente abrir a nossa mente e pensar macro. Pensar macro. Vamos colocar agentes de condicional na rua. Tira o povo do presídio, bota com tornozeleira, e vamos monitorar por GPS e botar gente com carro, com viatura, agente penitenciário, para ir nas casas e falar, tá aí, meu irmão? À tarde eu volto. 1h da manhã eu volto. Amanhã eu estou aqui às 6. E olhar a tornozeleira se está no pé, se teve alguma adulteração, tudo para não soltar. Prisão virou a regra no Brasil.
não se respeita mais nada que está na Constituição. As nossas cortes hoje são cortes políticas. Nós vimos aí agora o exemplo do prisão domiciliar para quem está foragido, não vou falar nem oculto, nem homiziado. Pois é. Ou seja, decisão política. Já estão falando que o sujeito é um candidato fortíssimo à vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse Brasil tem jeito. Então, a virtualidade é uma realidade, a gente não pode correr muito disso, não. Tá? Mas não podemos compactuar com restrições a direito. Exemplo disso. Um réu preso, se ele será interrogado por videoconferência, para não passar Covid para os jurados, para depois não levar Covid de volta para o presídio e contaminar, disseminar o vírus lá entre os seus pares de cela, ele poderá ser ouvido por videoconferência. Agora, e o canal? Acontece que é direito do advogado estar no presídio do lado do preso também. Então, nós podemos ter um advogado no plenário, certo é esse, um advogado no plenário, e um outro advogado ali dentro do presídio, para que o que esteja no presídio lá verifique se não tem ninguém do lado, se o preso não está sofrendo alguma servícia, alguma tortura, alguma espécie de constrangimento. Isso é comum. Isso é comum. De repente, ali um homicídio praticado por policiais, por milícias, a título de segurança pública, por exemplo, em conexão com a 9455, tortura com morte. Isso é super comum, já fiz esse júri, inclusive defendendo policiais. Eu já fiz esse júri. Hoje, na pandemia, eu fiz essa audiência semana pretérita do meu escritório, o preso lá no presídio, mas o juiz não deixou um celular entrar para que o preso comunicasse reservadamente conosco. O que disse Sua Excelência? Que naquela plataforma ali, a defesa poderia... É brincadeira no troço desse, velho. Parece que a gente é palhaço. O cliente, o réu, poderia confabular com o seu cliente e o juiz iria desligar a câmera dele e o microfone. E também o promotor. Ele está gozando com a minha cara. Ou seja, ele não deixou o celular entrar. Nós fizemos o requerimento, juntamos vários arestos, uma jurisprudência até vasta, inclusive da Justiça Federal. Eu não quis brigar, até porque não é ele que vai julgar. É o Conselho de Sentença, uma cidade interior aqui em Minas Gerais, mas está tudo errado. Então, nós precisamos normatizar isso? Precisamos. O artigo 453 do Código de Processo Penal diz que o júri se reunirá em sessões periódicas, sessões, isso é presencial. Então, poderemos ter, sim, o júri ali com o juiz, com o advogado, com o promotor, com os entes que assessoram o magistrado, mas eu entendo que, levando em consideração a situação de testemunhas, a situação de réu preso, não a ampla defesa, mas sim a plenitude de defesa, que é um plus em relação à ampla defesa, talhado e esculpido no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, restará de forma sobremaneira violada por isso. Me avisa enquanto ao tempo aí, que se deixar eu falo. Viu? Tá tranquilo, pode continuar. Mais 5 minutos. Obrigado. Juntamente com esse princípio, com a plenitude de defesa, que tem ali, né, uma base de ampla defesa,
E a gente sabe que a ampla defesa se biparte em quê? Em direito, em defesa técnica e autodefesa. A autodefesa, ela se biparte em defesa, em direito de presença e direito de audiência. Eu também entendo que com o júri virtual, sem que o juiz providencie um mecanismo hábil, reservado, para que o advogado possa confabular sem escutas com o seu constituinte, eu entendo que a Constituição Federal está desrespeitada, está morta, está menoscabada por essa diretriz do CNJ. E eu digo mais. Com o pacotinho do Moro, que ficou muito bom, mas o artigo 75 do Código Penal foi mudado. Todo mundo viu aí e quase ninguém gritou. Pouca gente, né? Tem um adinho nisso. O cumprimento de pena passou de 30 e deu um salto exponencial para 40. Show de bola. A gente sabe que o parágrafo 6º, o inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121 trouxe a questão do feminicídio. E já a posteriori, nós tivemos até uma reforma em 2018, de algumas causas de aumento de pena do feminicídio verba grácia. Por exemplo, um feminicídio praticado contra uma gestante, uma parturiente, ou na presença de um descendente, do ascendente, ele poderá ter a reprimenda majorada até metade. Ou seja, de uma pena, se a gente trabalhar com o máximo aqui de 30 anos, o juiz pode aumentar isso, um feminicídio praticado na frente do filho do casal. O juiz pode aumentar isso a metade. Então, nós teremos aí 45 anos. E aí eu pergunto para vocês, olha, júri não é para qualquer um. Está muito bonita essa advocacia criminal, está glamurosa no Instagram, essa coisa toda. Mas eu quero ver você fazer um júri virtual, num plenário, mesmo que você vá, sem a presença do seu cliente, você entrar para esse júri e o seu cliente ir lá no presídio. Certo? Lá no presídio. Sem vocês terem ali um canal, um contato para confabular, inclusive para indagar da testemunha. Eu sou assim. Para indagar a testemunha toda hora, eu preciso ouvir o meu cliente aqui do lado. Para que eu possa edificar, sabe? Construir, elocubrar ali algumas indagações e direcioná-las à testemunha. Eu preciso conversar com o meu cliente. Zanoni, não estava lá na hora da facada, na hora da pedrada, na hora do tiroteio. Quem estava era ele. E aí, nós vamos fazer isso agora por videoconferência, o sujeito lá dentro do presídio. E aí acaba, eu conheço um monte de juíza, quero que agora colocar a questão de gênero, juíza, que se for feminicídio é o máximo. Não interessa primariedade, não interessa boa antecedência, é o máximo. E aí foi praticado no quê? Na frente de ascendente, descendente, estava parturiente. O sujeito merece, muitas vezes. Eu já fiz esses dias, não tem muito tempo, eu fiz uma assistência de acusação num caso de feminicídio. E mereceu a cana o sujeito. Mas, imagine, conheço várias que, independentemente de ser primário, bons antecedentes, qualquer situação é o máximo. A exemplo do que aconteceu lá em Belém do Pará, no caso da irmã Dorothy. Eu fui advogado de defesa. Né? Qual que é a pena? 30 anos. E o cara? Primário, bons antecedentes, a ficha limpa, cristalina, hialina, como essa água aqui ó, com própolis. Tá? Empresário, patrão de vários empregados com carteira assinada, não interessa. Qual que é a pena? 30. E no segundo júri, que anulou? 30.
Ah, o STJ anulou o terceiro júri, que foram 3. 30. E os outros? 30. E o outro mandante? 30. Primário, todo mundo primário, bons antecedentes. Por quê? Porque a CNN estava lá, a BBC de Londres estava lá. Eu não sei se vocês conhecem uma agência de guerra que se chama Agência Reuters. Estava lá. O canal chinês, o canal alemão que gravou o filme. Vocês encontram eu, Quaresminha, lá na Discovery Channel, um filme que ganhou 6 prêmios no mundo, e quem apresenta é o Capitão Nascimento Wagner Moura. O nome do filme, Mataram Irmã Dora. Zazá está lá. Pois é, 30, 30, 30. Se fosse feminicídio, eu conheço várias juízas que aumentam pela metade. Aí você faz tudo por conferência, no outro dia, não tem como você também ir lá, você só comunica para a esposa dele ou comunica para um filho que ele tomou 45 anos na proa. Vai dar problema. Tá vendo como é que o Estado não está nem aí? Nós estamos na iniciativa privada. A gente não tem porte de arma, não tem direito de comprar um colete sem registro no Exército, não tem direito de comprar um carro blindado sem registro no Exército. Entendeu? Advogado, meu amigo, não tem nada disso. E agora eles vêm de forma, né, assodada, de forma... Todo mundo aí tentando correr para não soltar, nos impor à força uma resolução que viola, além de garantias fundamentais, cláusulas pétreas, viola uma liturgia, um procedimento ritualístico previsto em lei federal, previsto no Código de Processo Penal. Somente a lei pode... Somente a lei. Se mudar, aí não tem como. Ou a gente muda o Congresso Nacional nas próximas eleições, para que ele... Deu um delay, doutor. Eleição da nossa preferência e sugestão, ou então nos curvemos à lei. Mas resolução para tratar de procedimento, para tratar de processo penal, não. Eu peço vênia aí pelos meus arroubos, pelos meus excessos, mas eu odeio essa questão de mexer no júri. Mas agradeço aí os irmãos de Tatuapé, estamos juntos, parabéns, doutora Natália, e agradecer aí os colegas que me direcionaram esse convite. E sempre que chamado, aqui estarei. Nós que agradecemos, doutor Zanoni, doutora Natália, pela brilhante explanação de ambos excelentes criminalistas. Muito bom estar com vocês aqui. Vou abrir o da doutora Natália, o fone aqui da doutora Natália. Abriu aí, doutora? Pronto. Abriu, isso. É uma honra tê-los aqui conosco, viu? E sempre serão bem-vindos, por favor, venham sempre, né, doutora Adriana? Com certeza, doutor Jabas. Quero agradecer a brilhante explanação do doutor Zanoni. Deu uma aula para todos essa noite. Obrigada, muito obrigada de verdade. E o que o doutor mencionou é isso, né? O Tribunal do Júri é essa... Com tudo isso que o doutor falou, é um teatro, é a explanação, gesticular. Então, foi brilhantemente a sua explanação. Só temos elogios aqui no bate-papo da nossa reunião. E eu espero que, nesse ano ainda não garanto, mas talvez ano que vem esteja presencialmente aqui na nossa subseção. Sei que também será um sucesso. Já fica o convite para a doutora Natália, de Pernambuco, para o doutor Zanoni, de Minas Gerais, Belo Horizonte, né, doutor? Eu sou mineira também, doutor. Moro em São Paulo, mas sou mineira, sou do estado de Minas Gerais. Muito orgulho de ter o doutor aqui nessa noite, nessa companhia. E queria ver se tem alguma pergunta pelo chat. Aqui não nos mandaram perguntas. Tem alguma pergunta que os doutores queiram fazer direcionado? A doutora Cleissan quer fazer uma pergunta. Pode desativar o áudio, doutora? Cadê a doutora Cleissan? Estou aqui. Boa olá, noite doutora. a todos. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Natália.
eu sou da área de família, eu sou advogada familiarista, mas eu também faço violência doméstica. E aí eu fui consultada recentemente e eu fiquei um pouquinho assim na dúvida porque envolve a Defensoria Pública. A pergunta foi o seguinte: a pessoa, ela, como é que se diz? A esposa dele, a ex, na verdade, foi na delegacia e fez lá um BO de violência doméstica. E aí ele foi intimado e foi na Defensoria Pública e foi constituído o advogado para ele fazer a defesa. E ele não mora em São Paulo, mora no interior. E a ex-mulher mora em outra cidade. Aí foi constituído o advogado da Defensoria Pública e o MP falou que o processo não poderia ser realizado ali porque a vítima, ela morava em outro município, que ela registrou o BO na cidade do ex-marido. E o que acontece? O advogado que foi nomeado falou que não iria apresentar a defesa, porque o juiz mandou transferir, devido à competência, pediu para transferir para outra cidade, eu acho que foi Valinhos, pediu para transferir para Valinhos. Aí a pergunta dele foi o seguinte: ele procurou a Defensoria Pública em Valinhos, no domicílio da ex-mulher, e aí falaram o seguinte para ele, que não poderia fazer a defesa enquanto ele não fosse intimado em Valinhos. E aí, lá no grupo, jogaram essa pergunta no direito de família e eu fiquei um pouco assim, porque falou assim, doutores, eu queria saber o seguinte, eu fui intimado em Campinas e a advogada da defensoria não apresentou minha defesa. E agora o processo foi para Valinhos. E a defensoria pública lá falou que tem que esperar ser intimado. Como é que fica? Eu vou perder o meu prazo? Eu tenho que esperar realmente ser intimado por Valinhos? Ele falou, eu já tenho a senha do processo, tudo. Como é que fica? Ainda mais agora nessa situação de pandemia, que às vezes, até por contato por telefone, está complicado. Aí eu fiquei com dúvida nessa questão do prazo, doutora Natália, se ele teria que insistir para apresentar a defesa dele em Campinas, ou ele tem que esperar ser intimado novamente pelo juiz em Valinhos, já que o processo foi para Valinhos. Certo. Doutora Cleissan, boa noite. Eu posso te passar algumas informações. Em primeiro lugar, pelo menos aqui na Defensoria de Pernambuco, né, como funciona? O assistido da Defensoria, ele busca o defensor público de sua residência, né, do local da sua residência. Né, e a questão de ter sido constituído um advogado, né, São Paulo trabalha muito com a advocacia dativa, né, o convênio da OAB com os advogados dativos nos locais que não há defensor público constituído. Né? Então, de início, eu orientaria a senhora a passar essa informação para ele, né, que seria o advogado da residência dele e não onde foi registrado o boletim de ocorrência, onde foi declarada essa incompetência. E sim, ele vai ser intimado de novo, mas isso não impede que ele, desde já né, apresente a sua defesa, já se sabendo dessa alteração de competência, não há prejuízo, né? Muito pelo contrário dele, de repente, já se manifestar nos autos do processo, né? A ter que esperar essa nova intimação, né? Essa nova intimação sobre a alteração da competência. Então, não vejo prejuízo. Excelente, parece esporte. Estão me ouvindo? Temos uma outra pergunta aqui do Dr. Fábio. O Dr. Fábio quer saber se quando houver, né, se houver o Tribunal do Júri virtual por videoconferência, se vai ser transmitido para qualquer ouvinte ou se vai ser limitado só para as partes. Quem poderá responder?
Acho que o doutor Zanoni está travado, Doutor né? Zanoni, doutor Zanoni. Oi, Ai, tá. estou no carro. No carro. Oi, tá ouvindo? O doutor Fábio pergunta se quando houver o tribunal do júri, se houver, né, no caso. Eu ouvi. No caso aí, eu acho que é fácil. Eles vão distribuir um link, desde que o processo não esteja sob sigilo. Essa é uma pergunta interessante, pertinente, mas é de fácil solução. Tá bom. E o outro doutor aqui faz uma menção. O doutor não tem o nome. A pergunta é para o doutor Zanoni, sobre a multa do abandono de plenário, que está caminhando para a inconstitucionalidade. Como isso vai se refletir no júri virtual? Nós vamos apertar o botão, hein? O negócio é o seguinte, eu devo R$470 mil. Todas as multas que eu já tomei, o abandono de plenário, eu acho que é o último recurso que se pode usar no tribunal do júri. Eu entendo que, salvo engano, estava 3-1, eu até pedi que várias pessoas ficarem postando a votação parcial, enaltecendo a inconstitucionalidade, porque existe uma associação que é proselitista, maniqueísta e inimiga número 1 da advocacia, que é a Associação Brasileira dos Magistrados. É quem mais entra com a ação de inconstitucionalidade quando a lei trata de alguma prerrogativa do advogado. Juiz não gosta do advogado. O advogado é persona non grata. Então, eu até pedi para o pessoal parasse de publicar a votação parcial. Vamos ganhar primeiro e depois a gente comemora. Porque 3-1 é reversível. Eu entendo que o advogado ele tem de se pautar pela ética, pela moral, pelos bons modos, pela educação, pela cordialidade, pela urbanidade, mas sem subserviência. Advogado é independente. Muito mais do que promotor, quem é fiscal da lei é o advogado. Quem sempre está a meter o dedo, a apontar a ferida cancerígena é o advogado. Então, mesmo o pretório excelso declarando a inconstitucionalidade desse absurdo inconstitucional que a professora Ada Pellegrini atualizou, porque antes essa multa estava em réis até 2008, em réis, mas ela colocou de 10 a 100 salários mínimos. Eu entendo que o bom senso deve imperar em nossa classe. Ou seja, somente em casos extremos é que o advogado deve se valer desse método que eu reputo tão importante para eu falo para a júri, eu não falo do resto, que não é abandono. E o 265 diz que se pune o abandono do processo e não a retirada ou abandono tão somente ao ato processual. Boa pergunta do colega. Obrigada, doutor, pela resposta. Então, acho que não temos mais perguntas aqui. Vamos caminhando para a nossa final da nossa palestra. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao doutor Jarbas, também diretor, também aqui presente, que esteve aqui presente na nossa palestra. Muito obrigada, doutor Jarbas. Ao nosso vice-presidente também, o doutor Marco Kojorowski, que também esteve aqui presente na nossa palestra até o final. Obrigada, doutor. Quero agradecer a todos os presidentes de comissão também que esteve aqui, a doutora Cleisan, a doutora Marisa, a doutora Carla,
a doutora Regiane, o doutor Fernando, a todos os presidentes de comissão que esteve aqui junto conosco nessa noite. Quero agradecer aos membros também da Comissão de Direito Penal, que esteve aqui também conosco presente. Quero agradecer a todos. E brilhantemente aos nossos palestrantes, que foi um show de aula aqui essa noite. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, de coração, a vocês dois, a doutora Natália e ao doutor Zanoni. E quero ter uma oportunidade de um dia assistir um júri dos doutores. Tenho certeza que é um sucesso. Vejo pela energia que os doutores falam, pelo clamor que tem no tribunal do júri. Então, acho que para todos nós aqui, advogados, os doutores são um exemplo. Sou super fã, tanto do doutor Zanoni quanto da doutora Natália. Muito obrigada de coração. Obrigada, Obrigado, doutora. doutores. A todos, doutor Jarbas, a todos, doutor Marco Kojorovski, a todos os presentes. Foi uma excelente oportunidade e uma honra poder participar e trazer algumas das vivências práticas atinentes ao Tribunal do Júri e essas modificações que tanto assustam a defesa. Muito obrigada. Nós que agradecemos vocês, tá? Ambos os palestrantes, em nome da OAB Tatuapé, de toda a diretoria, da coordenação, da comissão, dos presidentes. Foi uma honra. Quero vê-los novamente em breve, hein? Em breve aqui conosco. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Adriana. Parabéns pelos palestrantes, doutora. Obrigada, tchau, doutores. Tenham a todos uma ótima noite. Uma ótima noite. Não. Você sabe para ter acesso a